A pretexto de reformar o artigo 101 da Constituição Federal, o Senado brasileiro elaborou a Emenda Constitucional de número 35/2015, a qual cuida da nova forma de ser elaborada lista tríplice para o cargo de ministro da Corte Suprema. Embora existam pequenos avanços, no fundo representa um mais gritante retrocesso, além de politizar ainda mais o Supremo Tribunal Federal. Com razão, a indicação para a lista de 3 componentes passa a ser da alçada de 7 distintos integrantes, desde o presidente do Supremo Tribunal Federal, abarcando também o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal Militar, da Corte de Contas da União, o Procurador-Geral da República e nada mais, nada menos do que o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O mandato será por uma década, sem direito à reeleição e com quarentena de 5 anos para o exercício de mandato eletivo. Indaga-se que país do mundo desenvolvido a autonomia soberana e independência do judiciário pode ser tão maltratada e completamente esfolada como no texto examinado? A principal responsabilidade pela indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal deve recair nos ombros de magistrados, das respectivas associações de classe, sem interferência externa alguma e conforme grau de discernimento, tirocínio, com idade mínima de 45 anos e máximo de 65 anos, sem dúvida alguma. Politizar a nomeação pela maioria do Senado Federal é outra anomalia que o texto encerra. Eis que o indicado deverá percorrer todos os corredores do Senado e fazer o correto beijamão. A exposição midiática do Mensalão e Lava Jato expuseram os holofotes da Suprema Corte, criando uma divisão interna e certa ruptura que agora procura a sociedade e também o próprio parlamento. Jamais poderia se delegar a indicação de ministro da mais importante corte do país aos pretensos presidentes sem que o fato se projete dentro do organismo representativo dos magistrados. Dessa maneira, proclamamos que o número de ministros seja elevado para 15 e que 2/3 sejam oriundos da classe de magistrados, a qual se encarregará de realizar o escrutínio e indicar juízes de carreira. Com o mínimo de 20 anos de exercício da judicatura, elevado saber, comprovado cabedal e exposição correta do seu pensamento em termos de enfrentamento de assuntos mais relevantes. O quadro remanescente de 5 magistrados poderia ser escolhida entre advogados, promotores, estadual e federal, guarnecendo, assim, a liturgia de se espalhar pluralidade na multifacetária visão dos conflitos. E nessa importante situação que hoje se encontra o Supremo Tribunal Federal, o maior desafio é de se evitar a sua politização completa e conferir às entidades representativas da magistratura o poder único, indelegável e maciço de escolha da maioria dos ministros da Suprema Corte, porquanto daríamos prestígio àqueles concursados pela meritocracia e grandes profissionais talhados para o desafio de pôr a mão na massa e julgar os milhares de processos que batem às portas da Corte Suprema. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação do notabilíssimo patriota Rui Barbosa. A soberania, que é o poder, tem de ser limitada pelo direito, que é a lei.
Daí a necessidade que se impõe à democracia, especialmente no regime presidencial, de traçar divisas insuperáveis aos três órgãos da vontade nacional. E a justiça é a chave de todo esse problema da verdade republicana. Em virtude dos acontecimentos direcionados ao impeachment do presidente Michel Temer e a trajetória de descumprimento da Constituição Federal e, mais ainda, encontrar as soluções adequadas no panorama da conjuntura nacional, convidamos para debater esta importante questão o advogado Antônio José Ribas Paiva, pós-graduado em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, palestrante e conferencista na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, presidiu a União Nacionalista Democrática, fundou e presidiu a Associação Nacional de Proteção às Vítimas de Explosões e Desabamentos, fundou e preside a Associação dos Usuários de Serviços Públicos, fundou a Associação de Parentes e Amigos das Vítimas de Acidentes Aéreos. É presidente do National Club. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Você está bom? Ótimo. Que bom. Matando a saudade aqui do programa. Não, mas é uma grande honra para mim, rapaz. Nossa. E uma grande honra também para o programa Direito e Justiça em Foco. Porque você é exímio. Opa! Sim. Eu sou seu fã, mas incontestavelmente eu sou seu fã. E outra coisa, você é um excelente jurista. Você tem comprovado isso através dos seus vídeos. Obrigado. Seus vídeos são excelentes. Por isso que eu convido você, caro telespectador, a assistir às manifestações do Dr. Paiva. Ele é excelente sobre todos os aspectos. E você também é presidente do National Club. Isso. Conta um pouquinho para a gente. Eu era sócio há muitos anos e o Nacional passou por dificuldades com a morte do Adalto, ex-presidente, e eu resolvi assumir a presidência para manter a tradição da cultura de São Paulo e do Brasil. Porque é interessante que esse clube, estatutariamente, ele prevê que, como objetivo, primeiro, a união da sociedade para a evolução socioeconômica e cultural. Que bom, isso é muito bom. São Paulo e do Brasil. E por que club? Porque na época era chique, né? Usar esses... É verdade. Essas expressões eram chiques, né? É verdade, é verdade. E você conservou? Estou tentando, já reformamos, faz um ano que eu assumi e estamos superando os problemas. Eu sei disso, as pessoas têm me contado. Aliás, o nosso querido amigo Jorge Serrão, você conhece bem ele, né? Ele tem me informado de toda essa história e eu fico muito contente. Jornalista independente. Porque tenho certeza que você faz bem à pátria. Você Obrigado. É patriota e por isso que eu coloquei esta menção do Rui Barbosa. É maravilhosa. Sim. Ele foi um notabilíssimo patriota. Ele elaborou todas as ideias. Fica difícil a gente inovar depois dele. Pois não, Ribas. Então eu queria que você, por gentileza, ficasse à vontade, como Obrigado, sempre. claro. Não é? Eu queria que você, então, por favor, analisasse o impeachment do presidente Michel Temer. Bom, o Michel Temer, que eu conheço há muito tempo, mais de 40 anos. Exato. Meu escritório é perto, eu privei da amizade do irmão dele mais velho, o Dr. Fueto. O Michel sempre foi um homem mais distante, voltado para a política. Ele foi criado pelo Orestes Quércia, né, que permaneceu no partido e sucedeu o Quércia na liderança do PMDB. Mas a aliança feita com o Partido dos Trabalhadores para a presidência da República e vice-presidência, no caso, essa dobradinha, né, vamos chamar assim, ela nasceu espúria. Sim. Por quê? Porque as campanhas do PT foram feitas com dinheiro roubado. Isso não exime de culpa o vice-presidente. É claro. A campanha o beneficiou. Então, diretamente, ele se beneficiou do dinheiro desviado da Petrobras e de outros entes públicos, autarquias, fundos de pensão, dos Correios e tudo mais. Então, quem se elege? A lei eleitoral é muito clara. A origem dos recursos para uma eleição são de molde a
decretar a nulidade do pleito. Muito bem. Mas quando o doutor Ribas fala em dinheiro roubado, porque roubado a gente entende como violência, né? A violência contra a pessoa e contra o patrimônio, não é? Mas é verdade, é uma violência sim, uma violência muito grande, né? Os reflexos são piores do que o latrocida. Sim. Porque um homem, um governante que desvia da conduta, ele pode massacrar milhões de pessoas com más decisões. É o que tem ocorrido. É verdade, você tem toda a razão. Assim, timidamente, eu tenho conversado com as pessoas fazendo a projeção do massacre ocorrido nos últimos 30 anos. Sim. Se considerarmos falta de saúde, segurança e falta de educação, nós perdemos 10 milhões de brasileiros. Estradas mal conservadas, filas de saúde, no serviço de saúde e os assassinatos, que beiram aos 100 mil por ano. Sim. Então você tem 3 uruguais massacrados nesses 30 anos. Isso tudo é obra de quem usa a caneta, não usa a arma do assaltante. Sim, claro. Então a caneta, ela é muito mais perigosa do que uma arma de fogo. É poderosa a caneta, poderosíssima. Ela é tudo. Não é? No mundo moderno, até os faraós tinham medo dos escribas, né? É verdade. Então, é verdade. Nós temos medo da classe política. Você tem toda a razão. Massacrante, não é? Doutor Ribas, eu queria que o senhor, então, por gentileza, explicasse para a sociedade brasileira o objeto da economia política como ciência social. Vejam, os comunistas, né, os marxistas, entendem que o que manda no mundo é o economicismo. A sociedade judaico-cristã entende que não, que o homem é muito mais do que matéria e economia. Mas eu devo concordar com esse aspecto econômico do marxismo. A economia realmente é o fato gerador da história. Por quê? Porque a economia propicia o desenvolvimento econômico e do ser humano. Né? Muitos bradam contra o luxo. Há 200 anos ter um chuveiro em casa era um luxo. Hoje é difícil uma residência, que, mesmo nos países atrasados, que não tem um chuveiro. Claro. Então o luxo se tornou um hábito que aprimorou a sociedade. Então a economia, ela é a irmã gêmea da política, porque ela é o fato gerador da história. Muito bem colocado, está vendo, telespectador? Hoje nós estamos tendo uma aula aqui com o doutor Ribas, porque ele é uma pessoa que nós temos confiança e gostamos quando ele se manifesta, porque quando um patriota fala a verdade em razão de defender a pátria, ela se torna um monumento muito mais correto, um monumento com uma rocha de força e também de determinação. Doutor Ribas, não existe outra economia política que há no mercado? Não, porque tudo conflui para o mesmo objetivo, que é a elaboração da sociedade e do indivíduo. Sim. Então a economia, ela tem um objetivo que é inerente à lei da conservação da espécie. Sim. Não é? Então todo mundo tem direito a querer o melhor para si, as empresas também. O que impede que alguém queira tudo são os parâmetros legais que devem imperar. Né? Então, vamos pensar um exemplo da ética do capitalismo. A ética do capitalismo é o lucro, mas o que impede que esse lucro se volte contra o interesse público são os parâmetros legais e a moral social. Então, a economia eu entendo que é uma só. Política ou particular é a mesma coisa. Política ou particular é a mesma coisa. Mas então quer dizer que a economia política ela pode ser uma ideologia ou ela não pode ser uma ideologia? Não pode ser ideologia porque ela é técnica. Tá certo. É técnica. E outra coisa, eu quero observar aqui que ideologia é instrumento de dominação. Seja a esquerda, a direita, o que seja, o que for. É instrumento de dominação. Então nós temos que atentar para um conceito pós-moderno de democracia, que
que democracia é a segurança do direito. Sim. Acabou. Qualquer sistema político garantidor da segurança do direito é democrático. Eu, inclusive, quando você estava mencionando aí essa parte do comunismo, eu me lembrei que ouvi uma notícia que se porventura o Michel Temer for afastado da presidência, esse tal de Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele vai convidar, ou se já convidou, não sei, não é, o Aldo Rebelo para ser o vice-presidente. Veja, convidar um comunista para interferir na boa conduta em rumo a um setor que eu entendo que seja patriótico, porque essa mudança ela tende a melhorar, não sei, se visa a melhora. O que você acha? Veja, essa é a mudança prescrita pela Constituição, não é verdade? Essa é a sucessão institucional. O erro foi eleger o Rodrigo Maia para presidente da Câmara. Esse foi o equívoco, né? Porque ninguém imaginava que o Brasil fosse passar por um drama desse. Não, ninguém imaginava, tem razão. A gente sempre achou que as coisas não iam bem, mas esse drama total nós não imaginávamos. Agora, o Rodrigo Maia, ele pode convidar quem ele quiser, porque hoje o que ocorre é que falta legitimidade à classe política. E a legitimidade é o fato gerador da legalidade. É por isso que o Michel Temer, apesar de gozar da prerrogativa de não responder pela exceção da verdade, sim, ele está sendo processado, porque a falta de legitimidade é patente. Então, a legitimidade antecede a legalidade. É algo superior que paira sobre todas as instituições, porque aquilo que não for legítimo não pode ser legal. claro. E, portanto, é inconstitucional. Então, hoje eu ouso dizer que o presidente da República, em razão de ter sido eleito com dinheiro desviado da Petrobras, por exemplo, ele não goza de legitimidade para exercer o cargo. É por isso que ele vai cair. Me diga uma coisa, você diz que dinheiro roubado, a gente entende que foi mesmo, porque as relações estão comprovando isso. Mas você não acha também que veio algum dinheiro de fora, eu quero dizer, das instituições comunistas, que nós sabemos muito bem quais são em países vizinhos ao nosso, tipo Cuba, tipo Venezuela, e mais a longínqua a Rússia, porque eu entendo que há uma proximidade no tocante à evolução financeira para ajudar o comunismo do Brasil. Veja, a Rússia hoje é czarista. Ela voltou a ser czarista. Tem o czar lá, né? Putin. Sim, é um czar. czarista. Ela é czarista. Então ela está muito distante do comunismo. É verdade. E lá não deu certo. Lá foi o maior laboratório desta doutrina econômica, né? Que muitos entendem que seja política, mas não, é uma doutrina econômica, como o capitalismo, só que é um capitalismo de Estado. E não deu certo. Esse laboratório, ele pauperizou 70 anos da história da Europa do Leste. Sim. O exemplo mais gritante disso é a diferença entre a Alemanha Ocidental e Oriental. Uma parece um túmulo cinzento e a outra resplandece de luz. E gastaram 60 bilhões de dólares para equiparar uma à outra. Então, o capitalismo de Estado, que é o comunismo, sim, ele não deu certo. Por quê? Porque ele nega a natureza humana. Sempre que você nega a natureza humana, você incorre em erro de governo. E foi o que ocorreu lá. Então, nesse momento aqui, a questão do Brasil não é ideológica, é apenas a razão e o direito contra o crime. O governo do crime organizado. Agora, nós temos que conceituar crime organizado. É associação delitiva entre agentes públicos e criminosos. sim. Porque sem a proteção do Estado, o crime não se organiza.
Claro. E é o que ocorre no Brasil. O crime organizado usurpou o poder do Estado. E isso é que nos trouxe todas essas mazelas que nós temos que superar. Você fez uma colocação muito serena e lógica. Eu tenho notado que essas manifestações de rua, elas são consideradas, não é, da parte que, afinal de contas, do povo, daquela que reclama, daquela que exige, como você já aplicou muito bem esse termo, eu discordei à época, mas hoje eu dou a mão à palmatória, exige naturalmente os seus direitos, não é? Então, de repente, aparecem os black blocs, aqueles que, afinal de contas, destroem destrói o patrimônio público. Não é? Será que isso não é uma infiltração? Sim, os black blocs são uma infiltração da esquerda revolucionária, que quando se vê perdida na ação política, ela lança a violência contra a sociedade. E esses rapazes aí são a bucha de canhão da esquerda. E não é só no Brasil, isso é doutrinário, é internacional, né? Mas acontece o seguinte, você me disse que não é só no Brasil, mas em outros países de primeiro mundo, que a gente vê que está acontecendo isso também, eles são presos. São presos e vão responder criminalmente. Agora, aqui no Brasil, não. Passam a mão na cabecinha deles. Como é que é isso? Isso aí é uma distorção da interpretação da malha legal brasileira. E eles impuseram o entendimento politicamente correto. É feito o direito alternativo, não é verdade? Sim. Que o nosso direito ele é legalista, não é consuetudinário. E eles procuram deformar isso. É feito um alfaiate que faz o terno de 3 botões para que as pessoas não tenham parâmetros legais, e nem eles. Muito bem, Ribas, eu vou fazer uma pergunta depois do intervalo, por isso que eu peço autorização para você para chamar um pequeno intervalo, para nós retornarmos, e eu queria fazer uma pergunta que já vou deixar no ar. Vou deixar no ar essa pergunta. Como melhorar a atuação das instituições? Você aguarde que logo, logo retornaremos. Corrupção ativa e passiva são considerados crimes autônomos, definição jurídica. Portanto, na conduta do delito na forma passiva, não cabe a figura da coautoria. Embora referido crime de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, pela interpretação doutrinária, tenha em sua definição jurídica como sujeito passivo o Estado, entidade de direito público, entende-se que seu tipo objetivo apresenta duas intenções que evidenciam o tipo penal para se determinar e integrar o conjunto da devida consumação. Solicitar, no sentido de pedir, e receber, que consiste em um ato em que o agente propõe a vantagem indevida que reflete a aceitação do objeto, dinheiro ou outro interesse que indica a outra intenção, provocando outro tipo penal, ou seja, a conduta do tráfico de influência, somada à aparência de corrupção ativa, artigo 333 do mesmo Codex, apresentando-se sua definição jurídica na qualidade de crime formal ou de mera conduta, inexistindo, desta forma, coautoria entre o corruptor e o corrupto, sendo assim o entendimento de crimes independentes. Desta forma, a denúncia oferecida pela douta Procuradoria-Geral da República, no caso presidente Temer, por apresentar esta anomalia e classificar definição jurídica ao tema proposto, pensa-se na nulidade absoluta de pleno direito.
a Câmara dos Deputados, pela Comissão de Constituição e Justiça, de pronto deveria fundamentar na não aceitação da exordial acusatória pela não admissibilidade da judicialização nos termos propostos. Se e quando o plenário da Câmara incorrer no mesmo equívoco, ou seja, de aceitar a denúncia e encaminhar ao Supremo Tribunal Federal, a Corte deverá considerá-la nula, decidindo pelo trancamento da ação penal diante do fundamento de nulidade frente ao defeito de um ato processual no início da ação penal, que certamente influenciará na apuração da verdade substancial da decisão da causa. Pensem nisto. Então, doutor Ribas, eu fiz uma pergunta no primeiro bloco. Eu gostaria, então, que você me respondesse. Como melhorar a atuação das instituições? Bom, isso já foi escrito, né? E o que causa espécie é que até hoje as pessoas, as instituições entendem que os iluministas foram o máximo de evolução da ciência política. Para mim, eles eram poetas que questionavam-se a respeito das propriedades humanas. Sim. Nós temos que pensar em mecanismos. Então, você, em primeiro lugar, precisa ter conceitos, porque apenas o conceito correto é que permite a evolução do pensamento com base na realidade. Certo. Então, vamos começar por democracia. Se você perguntar para qualquer pessoa, até gente graduada, o que é democracia? O sujeito faz uma descrição e não fala nada. Um fala que é o direito de ir e vir, outro fala que é o direito de falar, outro que é o direito de pensar, como se alguém Direito de votar. Como se alguém pudesse interferir no pensamento humano. Claro. A democracia é segurança do direito. Essa é a primeira coisa que o sujeito tem que equacionar e ter bem claro como conceito. Tudo que extrapolar da segurança do direito é antidemocrático. Então, a partir do conceito de democracia, nós podemos evoluir para os mecanismos garantidores dessa democracia. Então, o que falta nas nossas instituições? Mecanismos que garantam a missão, a ação das instituições. Por quê? Porque sem esses mecanismos você não impõe a democracia. Vou exemplificar. As corregedorias. A corregedoria da polícia é composta por pares, pelos delegados. Não seria melhor que essa corregedoria fosse composta por eleitores maiores de 35 anos, sorteados nos quadros eleitorais? É, bem colocado. Porque, na realidade, o que você tem no Estado brasileiro é um pareado medieval. Você tem os pares do reino, que não responde a ninguém pelos seus atos, e sim aos seus pares, e você tem a freguesia, que são 200 milhões de brasileiros. Se nós imbricarmos povo e poder, nós vamos ter a verdadeira democracia e vamos fortalecer as instituições. Porque, veja, vamos pegar o exemplo do juiz Moro. O juiz Moro está fazendo uma ginástica terrível para cumprir o seu dever. Está se arriscando pessoalmente, até a família dele está sob risco. Sim. Para que a lei seja cumprida. Agora, se a sociedade estivesse diretamente apoiando a ação desse magistrado, nós teríamos 5 mil juízes Moro. Juízes, sim. Porque o juiz, ele tem a independência, mas ele não tem a segurança. Como é que ele se defende das pressões internas das instituições e externas da economia? As pessoas são falíveis, mortais. Então você tem que... Outra coisa que é importante é definir instituição. Instituição é estabelecimento, é criação de certas regras ou de certos mecanismos.
Agora, as pessoas falam instituição como se fosse algo etéreo. Não. Instituição é o que é estabelecido. E nós temos que ter, não bastam as instituições, poder judiciário. Você tem que ter mecanismos institucionais garantidores do papel do poder judiciário. Para torná-lo forte. Para fortalecê-lo. E quem é que pode fortalecer o poder judiciário? A sociedade que é por ele servida. Claro. Nós temos que estar juntos. Então, o que falta no Brasil é um poder moderador republicano, que eu entendo que seja um Conselho de Estado, que seria a ouvidoria executiva, que pairaria sobre as instituições e administraria o processo correcional nos 3 níveis e nos 3 poderes. Vou fazer uma pergunta agora para provocar você, Ribas. Vamos lá. Tá bom? Tá bom. E como é que nós ficaríamos diante de uma mídia forte globalizada que, de certa maneira, atrapalha toda essa edificação suntuosa que você coloca em termos de organizar um Estado? Sim, aí que está. Não sei se eu estou exagerando, Não, hein? absolutamente. Veja, a questão aí não é mídia. A mídia é consequência Mas do você mau deve trabalho. ter entendido. Mídia forte globalizada. Perfeito. Nós sempre, quando tratamos das questões institucionais, nós procuramos fugir do campo de batalha da mídia, que é o campo de batalha do inimigo. Sim. Quem quer influenciar um país, ou destruí-lo, ou tomar conta desse país, se utiliza da comunicação. Certo. E, E certa mídia forte, ela tem o poder de lavagem cerebral. claro. Então, o que acontece? Um processo de esterilização da inteligência social. Vou exemplificar. Um esquizofrênico, ele parte de premissa falsa, desenvolve um raciocínio brilhante, chega no absurdo, ele aceita o absurdo, Sim. porque ele é louco. Agora, a sociedade, ela parte da premissa falsa, que é a lavagem cerebral, desenvolve o raciocínio brilhante, chega no absurdo e volta, porque não é doente. Então a inteligência social fica emparedada entre a premissa falsa e o absurdo. É um processo técnico de psicologia social de esterilização da inteligência social. Por isso que às vezes pessoas graduadas, competentes, se negam a entender novas ideias. Porque ele está com a inteligência esterilizada pela lavagem cerebral da mídia. Sim. É o grande problema. Esse é um grande problema mesmo. É o grande problema. Você explicou muito bem, eu tenho certeza absoluta que o telespectador está acompanhando e está satisfeito com a sua colocação. Eu estou tendo uma aula hoje com você, meu amigo. Exagero, eu exagero. Eu estou tendo uma aula com você. E assim, mas é verdade, eu tenho aqui no Dr. Ribas uma pessoa poderosa no sentido de raciocínio. Ele raciocina com eficiência, suficiência e eficácia. É isto. Você agora, esse seu raciocínio foi exemplar. O raciocínio do louco, o indivíduo chega à loucura, e não tem como ir para frente mais. Ele fica emparedado. Emparedado. Esse raciocínio é perfeito. É perfeito. Parabéns. A gente tem que exemplificar porque é complexo, né? A questão da psicologia social é claro, claro. Nós temos a obrigação de informar a sociedade sobre esses fatos, não é? Esse entendimento. Bem, doutor Ribas, por diversas vezes você utilizou a expressão, aspas, governo do crime organizado, fecho aspas, para descrever a situação brasileira. A Operação Lava Jato confirma esta análise? Sem dúvida. Hoje, a diferença é que quando a gente conversava e debatia no seu programa, sim, a verdade não tinha transpirado na mídia. E as pessoas, com as suas atribuições e atribulações, elas não têm condições de fazer análise dos fatos. Sim. Então eles vão pelo que a mídia informa. E a mídia foi obrigada a noticiar o crime no poder do Estado. Sim. Isso hoje, qualquer pessoa do comum do povo, qualquer intelectual, em todos os segmentos sociais, entendem que o governo é ilegítimo
porque ele é instrumento do crime organizado. Resta ao Brasil fazer uma faxina nas suas instituições e fortalecê-las. Eu acho até que a nossa Constituição, apesar de prolixa e em alguns aspectos imprópria, ela é aproveitável. Sim. Até porque Se você usar o caminho dos princípios. Dos princípios. Ela é aproveitável. Se você pegar desde a Constituição de 24 até a de 88, que são 7 constituições Sim. e meia, né? Porque 67 foi uma emenda que quase foi uma Constituição, né? Você verá que uma é cópia da outra. Por quê? Porque os princípios básicos são os mesmos. São os mesmos. Agora, o que eu sugeriria, que eu sugeri em 88, num grupo de trabalho para sugestões constitucionais, é que fosse tipificado como crime a desobediência à norma constitucional. Sim. Com afastamento do cargo, se for autoridade. Afastamento imediato, prisão, né? Afastamento imediato e responder pelo crime. Porque aí a autoridade, que hoje são aqueles que desobedecem à Constituição, ela seria a primeira a defender a Constituição. Basta um artigo. Isso já eliminaria 99%. Não precisaria nem de mandado de segurança e nem de habeas corpus. É verdade. Não é? Você eliminaria a judicialização. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Bem, ótimo, eu acho que é por aí mesmo. Agora eu queria seguir em frente e perguntar a você o seguinte. A última vez que você esteve no programa, você fez de maneira muito clara uma explanação sobre a intervenção constitucional. Ainda você vê essa possibilidade? Eu gostaria que você explicasse ao telespectador o que significa essa intervenção constitucional, porque ela é muito importante. Veja, em qualquer país do mundo, a suposta democracia é mera concessão do poder armado. Ocorre que no Brasil, nesse momento, em que o crime tomou conta das instituições, como está noticiado, Sim. É público e notório, o poder armado, inadvertidamente, está servindo de garante para o crime contra a sociedade. Então, só que... É onde eu queria chegar. Você me deu esta resposta maravilhosa, que é a verdade incontestável. Veja, as nossas Forças Armadas, que nos pertence, fomos nós que instituímos Sim. os exércitos, elas não podem ser janízaros do crime, do governo do crime. E é por isso que eu acredito piamente na intervenção da sociedade através das suas Forças Armadas. Porque são homens honrados, só que sem experiência. Por quê? Porque a finalidade deles, a formação é para a guerra. Sim. Não é? Então eles são a reserva nacional para defender a nação, mas não contra si mesma. Ainda existe esse defeito. Porque as Forças Armadas têm que defender a nação dos inimigos internos e externos e até de si mesma, se o povo estiver equivocado. Certo. Porque a nação tem que sobreviver. E quem vai garantir isso são suas Forças Armadas. E nesse momento as Forças Armadas certamente intervirão conosco. Porque não existe forma de separar povo e Forças Armadas. É a mesma coisa. Sim, ela inclusive ela vai nos dar, vai reforçar, não sei se eu estou aplicando bem o termo, não é? A disciplina e a hierarquia. Não, vai manter, porque nada mais hierárquico e disciplinado que a obediência à norma legal. Claro, obediência A Constituição está aí. Quer dizer, a legalidade, o princípio da legalidade é constitucional. E hoje está um pandemônio, né? Hoje é a subversão da legalidade. É a subversão da legalidade. Não, se você elencar, não é, todos os institutos do artigo 37 da Constituição e da emenda 45, o status quo político não obedece a nenhum. Não, nenhum. Contraria todos. É Moralidade, eficiência, legalidade, razoabilidade. É quer dizer, verdade. eficiência e eficácia, não existe. A moralidade e a dignidade, elas são essenciais. E qualquer um que for, veja, o interessante é o seguinte, qualquer princípio do artigo 37 que for subvertido, ele reflete em todos os outros.
Sim. Se a coisa não é moral, ela é ilegal. Se ela é ilegal, ela não é razoável. Então, são vários institutos fundidos num só, na legalidade. Muito bem. Então seria o momento do exercício do poder instituinte? Perfeito. Gostaria que você explicasse para a sociedade. O poder instituinte ou poder originário é o poder que os povos têm de criar, modificar ou revogar instituições. Porque as instituições foram instituídas, desculpe a redundância, Sim. pelo povo. Em dado momento, o povo instituiu o que ele quer, o que ele acha bom para a sua sobrevivência. E o Estado, ele existe para proteger as pessoas. Hoje o Estado não protege ninguém. Ao contrário, é instrumento do crime contra a sociedade. Contra a sociedade. Então nós somos todos ameaçados pelo Estado. Sim. É feito um revólver na mão do crime, mesma coisa. É isso mesmo. Bem, doutor Ribas, o Direito e Justiça em Foco teve a oportunidade de levar ao telespectador uma visão bastante eloquente, séria e, por que não dizer, contundente. Né? Porque ou se toma juízo nesse país, verdade, ou então a coisa vai se tornar mais difícil ainda de nós convivermos com esta série e esta abundância de violência, como você colocou muito bem. Eu estou terminando o programa, lamentavelmente. Que pena. Então eu queria oferecer um presentinho para você. Obrigado. Singelo, hein? Aqui Muito obrigado. Do programa. E eu quero muita honra, também presenteá-lo com um livro Crime Complexo, do Silvio Ranieri, e que eu tive a honra de traduzir, e a Quartier Latin de publicar. Aqui o livro passa às suas mãos. Muito obrigado, muita honra receber essa obra, eu garanto que vou aprender muito. Por favor. E olha, eu quero as suas considerações finais. Eu quero, em primeiro lugar, me penitenciar, me excusar da eventual veemência com que eu me manifestei, porque existem certos assuntos que clamam a alma, e a injustiça é um deles. E o povo brasileiro está sendo injustiçado por aqueles Sim. que deveriam defendê-lo. É por isso que às vezes eu sou veemente, mas eu procuro agir de forma técnica e quero agradecer a oportunidade ao estimado professor Laurélio de estar aqui. Obrigado. Você é maravilhoso. Mas essa sua veemência, ela nos traz também a veemência de um Duque de Caxias. Quem sabe, né? Não é? Um Duque de Caxias, ressuscitar esta eloquência maravilhosa. É que pouca gente se lembra desse homem, dessa tradução de equivalência de vida honesta. Muito bem. Eu encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Guerra Junqueiro. A justiça dos bons consiste no perdão. Um justo não perdoa. A justiça é implacável. Quero agradecer mais uma vez o nobre e culto advogado Antônio José Ribas Paiva por ter dividido conosco os conhecimentos sobre o impeachment do presidente Temer, as soluções da atual conjuntura nacional. Muito obrigado, meu amigo. Perguntado ao convidado desembargador Carlos Henrique Abrão sobre suas considerações quanto à decisão do juiz Sérgio Moro condenando Lula da Silva, respondeu: prezado Sérgio Fernando Moro, a tua decisão teve o condão de varrer da história da justiça brasileira e de nossa legendária tradição. Não somos mais o país da impunidade. O mundo civilizado aplaude esse passo importante para o fortalecimento da democracia e os críticos querem, a pretexto político, tirar o mérito de uma decisão a qual, independente do futuro, já fez história. Parabéns, juiz Sérgio Fernando Moro.
désir.